Olá, eu sou Miriam Bevilacqua, sou jornalista, escritora, professora e doutora em literatura. E você está no Bíblio, que é o nosso canal de literatura, que nós fazemos resenhas, resumos, aulas, biografias, falamos um pouco sobre os gêneros literários. Normalmente os clássicos, que são livros que trazem histórias imortais e que têm mais de 50, 100 anos, até alguns muito mais do que isso, você encontra com facilidade em sebos. E por que eu recomendo sebo? Porque os preços são sempre mais camaradas, né? E quanto mais barato você paga, mais você pode comprar livros e você pode ler mais. Eu adoro um sebo, eu vou muito aqui em sebo. E aqui no canal eu tento trazer algumas edições de bolso, né? E com frequência edições antigas que você encontra em sebos. E por que isso? Isso é proposital, para que você não tenha qualquer preconceito com as edições. Porque o importante é a história. Claro que todo mundo gosta de um livro bonito, né? Capa dura, com lombada dourada, mas o mais importante é a história. Para falar do livro de hoje, o famoso O Conde de Monte Cristo, eu escolhi uma edição bem antiga da minha adolescência, mas que você encontra com muita facilidade e muito barata em sebos, que é esta daqui. Chama Clássicos da Literatura Juvenil, né? E aí as pessoas veem o juvenil aqui e imaginam que é uma obra infanto-juvenil. Não é, tá, gente? Ela é uma obra que foi feita, uma edição que foi feita para a banca de jornal e para popularizar e criar público leitor. Essa tradução, essa edição que eu tenho, ela é inclusive contada ou recontada pelo professor de literatura Miécio Tatti e vem com uma linguagem acessível, muito boa, não perde em nada, não é menor em nada para as bonitas edições que existem, né, dessa história, O Conde de Monte Cristo. Lembrando que, por ser uma história que caiu no domínio público, qualquer editora pode publicar. Então você encontra das mais diversas editoras, tá? O escritor francês Alexandre Dumas, ou Alexandre Dumas, como falam os franceses, né, tem dois grandes sucessos mundiais entre suas obras. O próprio Conde de Monte Cristo, que nós vamos falar hoje, e o não menos famoso Os Três Mosqueteiros, né? E ele é conhecido por Alexandre Dumas pai. E por que eles fazem questão de colocar o pai? Porque ele também vai ter um filho que também vai ser romancista. Assim, é uma forma, que vai ter o mesmo nome, né, óbvio. Então é uma forma de diferenciar os dois escritores. O Alexandre Dumas, ele começa como dramaturgo, ele depois vai transformar essas suas peças de teatro em romances, e era uma época que eu já falei várias vezes aqui no canal, em que os romances saíam aos pedaços na imprensa, tanto no Brasil como na França também. E aí o Alexandre Dumas, muito esperto, ele chegou a ter um escritório de produção de histórias para jornal, trabalhando com muitos outros escritores. Como a supervisão era dele, ele assinava junto. Então, por isso que você vai ver que tem mais de 600 títulos do Alexandre Dumas, porque é ele que comandava essa cooperativa de escritores. Seu assistente mais frequente era o Auguste Maquet, que é apontado como coautor de suas principais histórias, inclusive O Conde de Monte Cristo. Mas quando você vai procurar, você só acha o nome do Alexandre Dumas. O escritor nasceu no início do século XIX, em 1802, e ele era neto de uma negra, né, uma negra ou uma preta com branco.
E mesmo tendo sido um escritor de enorme sucesso, ele sofreu racismo e ele não teve as honras dos grandes escritores franceses. Ele era conhecido, ele era amado, apreciado, mas na hora da sua morte esse reconhecimento não veio. Só em 2002 é que os restos mortais dele foram levados para o Panteão ali de Paris, onde estão sepultados os grandes escritores, por exemplo, como Victor Hugo. Inclusive o Victor Hugo foi amigo do Alexandre Dumas. Bem, o Conde de Monte Cristo foi publicado pela primeira vez em 1844 e conta a história de um jovem marinheiro de apenas 19 anos, mas era um marinheiro muito bom, chamado Edmond Dantès. O Dantès, ele trabalhava como imediato ali no navio, que era um navio chamado Faraó. Como ele já disse, ele era um bom marinheiro e o capitão desse navio Faraó iria se aposentar, então ele foi o escolhido para ser o novo capitão, o que provoca um grande ciúme em outro marinheiro que era mais velho e que achava que o lugar tinha de ser dele, chamado Danglars. E aí o Danglars vai ficar muito ressabiado com essa escolha que não foi para ele. Além disso, o Dantès ele ia se casar com a Mercedes, que era o seu grande amor. Entretanto, o primo da Mercedes, que é o Ferdinand Mondego, também era apaixonado por ela, né? E o Mondego, ele vai se unir ao Danglars, né? E juntos eles vão traçar um plano para envolver o Dantès em uma trama em que ele é acusado de conspirar contra a monarquia e a favor de Napoleão. E quando ele é acusado dessa forma, o que acontece? Ele vai parar então numa prisão, né? Era a época da restauração da monarquia. Então Napoleão tinha saído e estava restaurando a monarquia. Na prisão, o Dantès conhece o abade Faria, que além de lhe ensinar muitas coisas, porque era um homem muito culto, esse abade ele lhe fala também de um tesouro perdido. E esse encontro entre esses dois homens vai mudar completamente a vida do jovem preso, que só pensa em sair dali e em se vingar contra quem o fez ir para a cadeia, né? Porque já estava claro para ele, nesse momento lá preso, que tinham armado para ele. Eu vou parar aqui para não dar mais nenhum spoiler, né? Você tem de ler o livro, mas é muito fácil, é uma leitura muito prazerosa. O Conde de Monte Cristo é um típico representante do romantismo, com aquele amor idealizado, né? O amor perfeito, com o protagonista herói que sofre durante a história toda, mas que no final tudo se resolve favoravelmente para ele, né? Quase que num passe de mágica, né? Isso é próprio do romantismo. É uma história gostosa de ler, sem muita complexidade em sua forma narrativa, mas é uma trama bem construída, com bastante aventura, como eram os romances de Dumas, e que consegue ali traçar um retrato interessante e fiel da França, exatamente dessa época que eu falei antes, que é a época da restauração da monarquia. Além disso, mostra também, por essa trama que envolve o Conde de Monte Cristo, da força do dinheiro, né? Quem tem dinheiro acha que pode tudo. Em uma frase famosa de Dumas, ele disse, abre aspas, em literatura não admito sistema, não sigo escola, não desfraudo bandeiras. Entreter e magnetizar, essas são minhas únicas regras.
Então, gente, quem gosta de Conde de Monte Cristo, quem gosta dos Três Mosqueteiros, sabe que Dumas sabe construir muito bem uma história de aventura e ele é então um grande mestre do entretenimento daquela época. O romance O Conde de Monte Cristo foi publicado em diversas línguas, se tornou filme, minissérie, peça de teatro e com seus mais de 150 anos inspirou inúmeras outras obras. Para você ter uma ideia, vai inspirar até uma novela da Rede Globo chamada O Outro Lado do Paraíso, né? Uma inspiração livre de quem? Do Conde de Monte Cristo. Enfim, se você ainda não leu esse clássico, precisa ler. Acho que Alexandre Dumas é um daqueles escritores que a gente não pode passar sem conhecer a obra. Se você quiser ler essa resenha escrita, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Nesse mesmo site eu publico crônicas todas as terças-feiras de minha autoria. Vá lá, leia, deixe sua opinião e não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar seu comentário, seu like. Tudo isso que todo youtuber lhe pede, mas que é muito importante para o crescimento do canal. Muito obrigada.